Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento e que nós podemos entender e compreender e sentir que Ele está vivo, como nesta canção aí. Aumenta o som, Raul. Isso. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Você pode celebrar, mas está consciente disso. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. A todos os nossos irmãos do canal ADTN, também aos nossos rádio ouvintes da Cairóis FM 89,3, o nosso abraço a todos no nome de Jesus. Estamos aqui felizes e os que estão acompanhando pelo canal já viram aqui a presença ilustre do pastor Walter Silveira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Beberibe, é o secretário executivo da nossa Secretaria de Missão da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Também foi nomeado terceiro secretário da nossa mesa diretora, da nossa convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. E para nós é uma grande alegria. E o motivo dele estar aqui, os irmãos, muitos que nos acompanham já sabem, ontem foi a abertura do SIM, da 7ª edição do SIM Adolescentes. E nós vivenciamos um momento maravilhoso, uma abertura de uma expectativa enorme e graça de Deus, também na confirmação de que será uma bênção. Pastor Walter, é um prazer recebê-lo aqui, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Josiel, dizer que é uma alegria retornar à Tabuleiro do Norte, mais especialmente a Assembleia de Deus em Tabuleiro do Norte, para mais um evento missionário e que nós entendemos de grande importância, que é a 7ª edição do Sim Adolescente, que está acontecendo aqui na igreja, nessa cidade. Nós tivemos aí ontem já a abertura, um momento espetacular, um momento de Deus, de tal forma que nós estamos muito felizes. Eu ainda estou mais feliz hoje porque eu estou bem acompanhado da esposa. Andar com a esposa sempre é especial. Muito bem, nós diríamos, ele não perde a oportunidade, né, de fazer um bem com a irmã Rochelle, mas nós iríamos mencioná-la aqui. E louvar a Deus. Pastor Walter, ontem foi a abertura, o início. Para nós também, nós já vivenciamos a experiência do Sim Jovens e Adultos em julho, mas o panorama, a grade curricular, até a forma de fazer o Sim Adolescentes é diferente. Nos fale um pouco a respeito desse desafio ainda maior. Começou o desafio, por exemplo, nós tivemos a 11ª edição do Sim Jovens e Adultos aqui, e dos adolescentes começou depois, mas é a 7ª edição. Mas como podemos diferenciar uma edição da outra e quais são os principais desafios? Pois é, pastor José, na verdade o Sim, ele surge para uma necessidade que a gente observou na nossa igreja. Deus abençoou muito a Assembleia de Deus em todo o Brasil, no Ceará não foi diferente. E eu, por exemplo, quando eu fui fazer seminário, eu fui para outra denominação, porque nós não tínhamos seminário. E aí, com a graça de Deus, nós nos juntamos, depois de formado com alguns jovens, e fundamos o nosso seminário ali no Tempo Central, o Stadec. Porque lá no seminário onde nós estávamos, nós vimos que a maioria dos alunos eram alunos assembleanos. Então, se nós tínhamos a maioria dos alunos, por que nós não tínhamos o nosso próprio seminário? Por uma necessidade da gente ser mais reservado, poder ensinar os nossos costumes, as nossas doutrinas, porque cada igreja ela tem a sua maneira de ser, né? E aí nós observamos essa mesma coisa, trabalhando na missão, nos cursos missionários.
nós observamos o quê? Que nós tínhamos que dar carta para os nossos jovens e para curso missionário em outros lugares, em outras igrejas. Nada contra, ainda hoje tem um ou outro que quer sair, vai. Mas claro que a oportunidade era para bem pouco. Se nós pudéssemos ter o nosso próprio curso, nós iríamos abrir a oportunidade para, aí sim, uma quantidade bem maior de jovens que quisessem, né, que tivessem o chamado de Deus e que quisessem viver essa experiência. E assim nós iniciamos o Sim para Jovens. Não deixa de ser um grande desafio, né? Você sabe que nós tivemos aqui mais de uma centena de alunos no curso há 6 meses atrás. E você reunir todo esse povo, é preciso você reunir uma boa equipe de obreiros para trabalhar com eles. É preciso reunir uma boa equipe de preletores. Aí vem mais do que questões orçamentárias, financeiras, vem questões de responsabilidade, né? As responsabilidades são muitas. E o que é que acontece? À medida que o nosso curso avançava, nós tínhamos uma procura muito grande de adolescentes que queriam participar. Mas nós tínhamos que ter um limite de idade, porque o curso ele era configurado para jovens ali dentro de uma idade. Né? Então nós recebíamos jovens só a partir dos 16 anos no curso de jovem, mas há uma procura muito grande. E aí nós resolvemos então abraçar esse desafio e de certo modo contemplar também essa demanda de adolescente, embora a responsabilidade seja muito maior. É claro que sobe muito a responsabilidade quando a gente recebe no curso um adolescente de 12 anos de quando você recebe um jovem de 18, 16 anos. A responsabilidade é muito maior. E também a configuração do curso é outra. É preciso trabalhar. Obviamente, pastor José, a gente foi procurar pessoas que entendessem, né? Porque a gente não entende de tudo. Né? Nós temos uma boa equipe na Semadec. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores que estão na diretoria comigo, pelo Conselho de Missões, né? Pela equipe do escritório. É uma equipe muito capacitada que nos apoia. Trabalhamos sempre, graças a Deus, com muita harmonia ao longo desses anos que estamos aí. Mas, apesar disso, a gente foi buscar também apoio de fora, pessoas que pudessem nos auxiliar. E aí fomos formando a equipe da direção, depois formando os obreiros. Nós já tínhamos muitos obreiros trabalhando no Sim Jovem, mas era preciso formar obreiros que trabalhassem para adolescente, que é diferente, né? Que tivesse não só esse chamado, mas o preparo. E aí fizemos o primeiro e aí nós vimos que a demanda realmente era muito grande. Para você ter ideia, eu acho que você está sabendo, nós abrimos as inscrições aqui para o Sim Adolescente de Tabuleiro do Norte. Com 2 horas que foram abertas as inscrições, as vagas já estavam todas preenchidas. E todo esse período, eu fiquei recebendo ligação de pais, de pastores mesmo, pedindo para enviar seu filho, sua filha. E aí isso é muito gratificante, porque o que a gente vê é que nós não estamos, de certo modo, precisando inventar, trabalhar para que se crie uma demanda. Ela já existe. O que estava faltando era, de fato, a coragem de fazer, pastor, porque é muito difícil a gente começar, a gente pioneirar nas coisas. E no nosso caso, a gente foi pioneirar, né? Mas graças a Deus, já é a 7ª edição aqui. Nós já temos uma equipe bem experiente, uma equipe de direção. São pessoas novas, mas muito dedicadas. Isso levou a que a gente, principalmente a equipe, né, lesse mais sobre o assunto, ouvisse mais sobre o assunto, fosse se especializando. Os preletores também são escolhidos, né, e a temática toda a partir das necessidades do adolescente. E o que é que nós estamos vendo, pastor José? Para que você que está nos ouvindo possa entender. Eu estava conversando com uma amiga e um amigo que trabalharam conosco na Cruzada da Almadece, no Ceará. Eles são do Rio Grande do Sul. Aqui há alguns anos nós fizemos 36 cruzadas pelo interior do Ceará, com um grupo de 150 jovens, 120. E eles foram para o sul do Brasil e lá eles trabalham com adolescentes e jovens, principalmente adolescentes. Eles trabalham nesse programa de escolteiro, aonde eles procuram levar o Evangelho e Jesus, e eles trabalham com muita gente descrentes. Porque quando eu estive lá, há uns 4 anos atrás, só em São José eles trabalhavam com 700 adolescentes. Eles são da Assembleia de Deus, né, e são pessoas bem dedicadas. E a irmã disse para nós que tinha sentido uma necessidade de trabalhar com crianças. E aí Deus começou a falar com ela. Ela disse que dormindo às vezes ouvia, né, o gemido de crianças e tal. E aí ela foi trabalhar com criança. E quando ela começou a trabalhar com criança, ela já pegou criança com 6 anos de idade, já viciada em droga.
Aí ela entendeu, porque como ela trabalha com muito adolescente descrente, ela disse que muitos já chegam estragados. Mesmo que se trabalhe, se tente, não se consegue recuperar. No nosso caso, não é assim, porque nós trabalhamos com adolescentes crentes. O curso é para quem já é crente, já tem uma convicção, já sente um chamado, apesar da idade, isso não impede, né? São meninos e meninas de Deus. Mas, para muitos, o curso é um divisor de água. Então, a gente louva a Deus, porque a gente chega numa idade que eles estão muito necessitados de fortalecer os seus princípios, a sua fé, de relacionamento saudável, e o SIM proporciona tudo isso. E nós louvamos a Deus, porque já são algumas centenas de adolescentes, não é, que a gente tem trabalhado. Esse realmente é o papel da SEMADEC, esse é o papel da SEMADEC, sim, ampliar a visão missionária em toda a igreja, em todas as faixas etárias da igreja. E a gente vê que é um divisor de água para adolescente. Eu tenho andado no Ceará e tenho visto esses adolescentes. Eu tive agora recentemente numa igreja onde alguns adolescentes fizeram o SIM para adolescentes já há algum tempo atrás, depois vieram como obreiro e lá estão fazendo um trabalho muito bom. Um trabalho lá numa igreja que tem até suas dificuldades, mas o carro-chefe hoje da evangelização da igreja é os adolescentes, a partir do que eles fizeram aqui no SIM. Então nós louvamos a Deus por isso. E também queria aqui aproveitar a oportunidade para dizer que somos gratos a você, a igreja aqui em Tabuleiro do Norte, não é, por abraçar, porque você vê, eu já fiz nessas 7 edições, nós já fizemos 4 edições do SIM em Beberibe, porque quando as igrejas não abraçam a edição do SIM Adolescente, nós levamos para Beberibe. E cada ano que a gente leva é uma bênção, né? Isso tem abençoado nossa cidade, nossos adolescentes, mas nós não temos o objetivo de estar sempre lá, porque o SIM Jovem eu só fiz uma edição, depois não tive mais oportunidade, porque as igrejas abraçaram a visão. Mas o SIM Adolescente ainda enfrenta algumas dificuldades por parte das igrejas, porque muitos não têm a visão de que nós precisamos investir muito nessa faixa etária e de que, na verdade, também eles não são pessoas que dão trabalho, são pessoas que trabalham. E se você potencializar os seus adolescentes, você vai ver uma revolução na sua igreja e que vai ser uma bênção para as famílias, porque como pastor eu sei que você acompanha isso e eu também, o que nós sofremos, não é, com as famílias, tendo que acompanhar adolescentes que estão com desvio de conduta, se afastando da igreja, dadas as influências mundanas que sofrem, e aqui eles vão ter oportunidade. Aqui eles não vão ter só a oportunidade de aprender a Bíblia, mas também vão ouvir coisas necessárias para a idade dele, né? Eles vão entender que eles têm potencial, que eles podem. Nós recebemos adolescentes com todo tipo de dificuldade que você possa pensar, do jeito que a família está aí hoje passando por essas dificuldades, família disfuncional. Nós recebemos adolescentes, às vezes, até sofrendo abuso sexual na sua família, coisas terríveis. E aí é claro que a equipe ela vai cada dia se especializando mais, se preparando para trabalhar cada dia mais com esses adolescentes. E o que a gente tem visto é verdadeiro milagre de Deus, né? Eu acompanho alguns adolescentes, pastor José, assim, mesmo lá na igreja, que vem crescendo a partir desses cursos, é fenomenal, assim, o resultado na vida deles. E eu acho que o objetivo maior é esse. Glória a Deus, maravilha. E, pastor Walter, como mencionei, é um privilégio para nós, a igreja aqui em Tabuleiro do Norte, poder sediar uma edição do SIM. Embora que nesses pormenores, né, financeiros, são dias realmente bem intensos, haja vista a responsabilidade muito grande, né, especialmente agora com os adolescentes, né, de imprimir, de colocar neles, incutir neles algo que no costume, né, no habitual do congregar vai se perdendo, né? E geralmente as igrejas elas têm os períodos, têm os trabalhos, os eventos que focam diretamente essas necessidades da igreja, das faixas etárias, mas ficamos muito felizes por poder, logo nesse tempo de um desafio muito grande, né, de iniciar uma nova visão de Brasil, né, um novo governo, uma nova perspectiva, haja vista a moralidade de alguma forma e a família de alguma forma foi bem atingida,
no sentido até entrando em descrédito. Como vê, pastor Walter, o desafio com relação a elevar, né? Levantar novamente a moral, levantar novamente a cabeça. E eu costumo pensar com a igreja com relação aos tempos mais difíceis, foi onde a igreja mais cresceu e teve um avivamento muito promissor e de alcance, né? De alcance de muitas vidas. Como vê esse desafio no sentido comportamental para a família? O que nós estamos sendo ministrados aqui, o que os nossos adolescentes estão sendo ministrados, e qual o desafio de quem está fora recebê-los, né? Porque assim é um desafio também para o pastor voltar aqueles adolescentes, aqueles jovens todos fogueados, querendo trabalhar, e se não tiver uma dinâmica para aproveitar esse embalo, nós podemos assim perder. Qual o conselho que o senhor dá às famílias e também à igreja? Alguns pastores que desejam, né, sediar um sim, e que poderão fazer isso, é claro, porque a Semadec está à disposição para todos os nossos ministros, especialmente da Assembleia de Deus Tempo Central. E o seu conselho para as famílias e para as igrejas que vão, né, encarar esse desafio também. Meu amigo pastor José, eu acho que, primeira coisa, em relação à igreja, a gente precisa abraçar os adolescentes. Eu tenho dito na igreja, né, lá em Beberibe, por exemplo, nós sediamos o último Sim Adolescente, e como vocês sabem, nós estamos na construção da nossa igreja sede. Nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja média a pequena. E o grande desafio de construir a nova sede, e nós tínhamos aí já uma cidade para receber o Sim Adolescente, acabou não dando certo, nós então recebemos. Mas eu sempre digo para a igreja que a gente, quando recebe o Sim Adolescente, a gente precisa acolhê-lo como se fossem nossos filhos. E no caso agora você tem até um filho fazendo o Sim Adolescente. Porque a gente precisa entender que esses adolescentes, eles são pessoas preciosas para Deus, né? Para as suas famílias, e a gente tem que recebê-los com muito carinho. Também a gente precisa entender que a gente não pode recebê-los, nem de certo modo nos relacionar com eles como se eles fossem pessoas problemáticas e que não tivessem o que oferecer e coisas do tipo, que algumas pessoas infelizmente têm essa visão, né? É o contrário, eles são preciosíssimos, eles são joias que Deus coloca nas nossas mãos, são jovens adolescentes que nós vamos ter a oportunidade, não é, de ser influenciador na vida deles nesse momento de maneira muito positiva. Então é uma oportunidade que Deus nos dá. Quando nós vemos aí essa questão hoje do mundo, a quantidade que nós temos de jovens morrendo na violência, nas drogas, indo para o alcoolismo, indo para a prostituição, a quantidade de jovens se perdendo sem rumo. E quando nós temos essa oportunidade de ficar aí 10 dias com esses adolescentes, ensinando a Bíblia, orando com eles, passando experiência, né? Então a gente vê isso como uma riqueza muito grande, uma oportunidade extraordinária que Deus está dando para nós, para a igreja. E aí é só dentro dessa visão, pastor José, que a gente tem a coragem de encarar o desafio, porque é um desafio muito grande para a igreja que está recebendo, porque ela tem que ter esse espírito, o espírito da intercessão. Eu lá no Beberibe, antes que os adolescentes saiam, como também os jovens para o sim, eu sempre levo eles para o último culto, apresento à igreja, peço à igreja que se comprometa de ter um compromisso de interceder todos os dias enquanto eles estiverem fora, por cada um deles, porque a gente entende que a gente precisa da ajuda de Deus, né, nesse evento, não só para Deus guardar, mas para Deus acompanhar, para Deus abençoar, para de fato esses adolescentes eles serem abençoados naquilo que eles mais precisam. E Deus também abrir as portas, abrir nossos olhos, os olhos dos obreiros que estão com ele no dia a dia, dos preletores, para que entendam qual a necessidade. Então a igreja ela tem essa grande responsabilidade e essa necessidade de abrir a visão. Nós sabemos que a nossa igreja, ela abriu a visão, por exemplo, para as crianças tardiamente. Porque eu já dirigi 2 congregações e hoje estou pastor em uma igreja no interior,
E todas essas igrejas, eu tive que trabalhar muito nessa questão de fazer estrutura para as crianças, porque eu não encontrei estrutura. E aonde encontrei não era adequada. Dado a gente não valorizar esse público que, na verdade, a gente tinha que valorizar muito mais, né? Porque é o público mais, digamos assim, mais necessitado, mais vulnerável. E também hoje, mais, digamos assim, mais disputado. Porque o diabo, a televisão, a sociedade, o próprio sistema de educação tenta incutir na mente deles coisas que são contrárias à fé cristã, aos nossos princípios. E o que nós temos como pais e parentes, né? E a igreja, que tem mais precioso são eles. Hoje também nós temos aí a questão do celular. Eu vejo mesmo na igreja muitos pais que deixam os filhos com um tempo excessivo de celular, já criança. Então é um desafio muito grande. Então nós como igreja, nós temos que encarar isso. E eu quero até lhe dizer, pastor José, que nós já pensamos no sim para crianças, no sim. Até agora nós não tivemos ainda, digamos assim, os meios, as condições, a coragem, mas a gente vê a necessidade de quê? De também reforçar isso e, de certo modo, abrir os olhos da igreja, né? E a igreja precisa entender isso, o pastor precisa entender isso. Olha, uma igreja que não tem criança, nem adolescente, essa igreja não tem futuro também. Talvez esse seja o maior problema da igreja da Europa. Nós já tivemos missionários nossos trabalhando na Europa com igreja já existente, só para trabalhar essa questão de jovem, porque não tinha jovem na igreja, para fazer ministério que traga jovem para a igreja, porque se não tem jovem, a igreja vai morrer. Então nós precisamos entender que é uma área, digamos, que necessita de uma atenção especial, de um cuidado especial, e que nós precisamos dar o valor que ele precisa. É claro que o pastor de cada igreja, o líder, ele tem que entender que é um público diferenciado. Então, alguns verem os adolescentes como problema, como poderiam ver os adolescentes como um grande potencial na igreja. Um grande potencial pelo trabalho que eles podem fazer, às vezes para alcançar a família deles e outras famílias também, porque isso acontece. Se você tem um departamento infantil forte e bom, você alcança muitas famílias pelas crianças, né? Além delas próprias, você tem a oportunidade de dar todo o preparo. Então, a visão que a igreja tem que ter em relação aos adolescentes é essa, né? A gente tem tido problemas com algumas igrejas, às vezes quando o adolescente volta do sim, né? Embora a gente tenha palestra com eles, a gente chama de roda de conversa, antes que ele volte para a igreja, para poder explicar que tipo de coisa eles podem encontrar na igreja, quais os desafios ao retornar, porque por serem jovens, às vezes eles retornam, digamos assim, cheio de vontade, e aí vão chegar na igreja, não vão encontrar espaço para, digamos, de certo modo, executar as coisas que eles teriam vontade, não vão se achar incluídos na igreja. Muita igreja tem um ministério muito bom para adolescente, mas muita igreja não tem, e a gente precisa reforçar essas igrejas que não tem, que é preciso, de fato, esse ministério de adolescentes na igreja, de jovem, esse ministério ele precisa ser visto com muito cuidado. E não é coisa para amador, pastor José. Não é coisa para amador. Isso é coisa para a gente se dedicar, para a gente fazer um serviço sério, um acompanhamento. Porque hoje esses jovens enfrentam nos colégios uma realidade que as pessoas podem querer negar, mas a realidade são famílias destruídas, é questão de muitos serem encaminhados para a vida de droga, da cachaça, as amizades ruins. Né? Então nós temos que aqui na igreja um grande desafio, o tempo que nós temos eles na igreja, prepará-los para enfrentar isso, não só para a vida, mas especialmente para servir a Deus, para uma vida santa, uma vida separada. Ontem nós lemos aqui o texto o tema na verdade é santificados na verdade, né? João 17:17, mas nós lemos lá o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que em tudo eles devem ser santos e devem ser preservados e irrepreensíveis. Então, para que isso aconteça, é necessário um preparo, um ensino, um acompanhamento. Então, esse eu acho que digamos assim, um pouco do ministério do Sim Adolescente. A gente também procura conversar com a liderança, né? Os nossos líderes, eles estão preparados para isso, com a análise das igrejas, dos pastores. E o que a gente quer aqui, né? A nossa convenção, na pessoa do seu pastor presidente, a quem nós saudamos, o pastor João Gonçalves Mendes, ele tem nos dado todo o apoio, como também a diretoria da convenção, né, a diretoria da SEMADEC,
nós temos recebido todo apoio e nós queremos fazer aqui um apelo na igreja, né, como todo no estado do Ceará, dizer que hoje nós temos esse canal. Eu acho bonito quando eu vejo os pastores, por exemplo, nós tivemos aqui o pastor Júlio ontem, pastor na cidade de Barro, está a quase 300 quilômetros, veio de lá, trazendo a filha e 2 adolescentes, quer dizer, então ele mostra que dá importância, né, esses adolescentes. Também esteve em Beberibe, levando o adolescente para participar do Sim Adolescente lá, que aí já aumenta a distância para 500 quilômetros, um pouco mais, esteve lá em Beberibe acompanhando. Então isso mostra a valorização. E é muito importante o líder, o pastor, mostrar para esses adolescentes que eles têm valor, que eles são pessoas de valor, que você dá atenção para eles. Porque se você não der, o mundo vai dar atenção para eles. Muito bem, glória a Jesus. Pastor, o senhor mencionou algo bem interessante e que no análise geral, o tempo que as famílias dão à criança, os adolescentes, ficarem ali no celular, e eles estão ali, não saem de casa, estão ali no quarto, estão quietinhos e ali achando bom porque tem aquela liberdade e tal. Mas no âmbito, numa visão espiritual, no sentido de não termos nenhuma prova cabal, mas a gente saber que eles estão sendo de alguma forma programados, né? É uma programação subjetiva, embora que exista já nos cabeças já a demonstração de que é isso que eles querem, mas ainda não é revelado para aqueles do foco, né, do objetivo, que eles estão sendo os alvos, né? Revela-se para quem pode combater, para que nós saiamos da sobriedade e comecemos a sair fora de si e questionar e brigar e perdermos a razão. E eu acredito que nessa visão geral é exatamente isso. Quem está por cima, né, quer tirar a sobriedade daqueles que podem, com cuidado, fazer a parte de defesa, né? A parte de combate a essa programação. Tenho dito que essa programação, de fato, ela tende a ter um momento do start, né? De começar a produzir seus efeitos. E quando eles começam a produzir, a gente não sabe como agir. Como pastor, combater e trazer um antídoto, uma vacina com relação a esse cuidado que muitos que desejaram estar, não puderam estar. Mas são apenas 10 dias, mas o Senhor trabalha, vê tantos casos, assiste não somente isso, mas também recebe os relatórios, o desabafo até dos obreiros que estão na linha de frente também, todo dia, pegando alunos de diversos lugares. Como o senhor poderia aconselhar, falar para um pai, para uma mãe, no que diz respeito a esse momento, como de alguma forma ter esse combate eficaz? Meu amigo pastor José, eu diria que, na verdade, hoje, essa questão do que se tenta intentar colocar na cabeça dos jovens, dos adolescentes, das crianças, está assim, já saiu do escuro, está claro. Os pais, eles precisam acompanhar primeiro os conteúdos dos livros, porque nós já vimos em alguns livros, né, conteúdos que são contrários à nossa fé, que eu acho que esse não é o papel do educador, do Estado como educador. Ele deveria ensinar matemática, ele deveria ensinar português, ele deveria ensinar a ciência de modo geral. Agora, quanto à questão da orientação, não é, dos filhos, isso é dever dos pais. Nós temos políticos no Brasil, não é, dizendo que é dever do Estado. Nunca foi e nunca será. O Estado não cuida nem do básico, o Estado não cuida nem da educação, o Estado não cuida nem da saúde. A gente vê que falta remédio, falta exame, falta médico.
aí quer cuidar da orientação dos nossos filhos. Isso é papel do pai, a Bíblia é muito clara sobre isso. E nós somos seguidores da palavra de Deus. E como sociedade, uma sociedade que não tem família é uma sociedade destruída, é uma sociedade fraca. A sociedade precisa de família forte. Então, quem cuidou dos meus filhos e quem lutou por eles foi eu e minha esposa, fomos nós. Não foi o Estado, não. O Estado não deu comida para eles, o Estado não deu educação, não cuidou deles quando estava doente. Quem cuidou fomos nós. Que história é essa? Que agora o Estado é quem vai ter direito sobre nossos filhos? Quem tem que ter direito é a família. Primeiro, nós seguimos a palavra de Deus. E segundo, também pela própria realidade. Então, eu considero esses políticos mau caráter, mal intencionado. Político que não era nem para existir esse tipo de político, que não cumpre nem o básico e quer meter a mão onde não deve. Porque eles não têm nenhum zelo. Querem cuidar dos jovens, pois vão cuidar desses milhares de jovens que estão aí nas drogas, no crime organizado, precisando de auxílio. Cadê o auxílio que o Estado dá? Nenhum. Aí quer mexer com os filhos que estão bem, com os filhos que estão sendo educados, que estão comendo direitinho, que estão indo no colégio direitinho. Então, isso mostra que são governos mal intencionados, diabólicos, que para nós não é surpresa. Para nós não é surpresa. Agora, é claro que eles sempre vão militar contra nós, porque a Bíblia diz que o mundo ele não se alia com a igreja. Então, hoje nós vemos os conteúdos dos livros. O conselho que eu dou para o pai crente hoje, você não tem o direito de não acompanhar o seu filho no colégio e na faculdade. Porque as estatísticas dizem que nós perdemos aí 60%, 70% dos nossos jovens quando vão para a faculdade deixar a fé. Aí essa falha está onde? Nos pais. É preciso os pais acompanhar o conteúdo, o dia a dia, discutir, conversar. Os pais não podem abrir mão dos seus filhos, porque ninguém vai ter misericórdia do seu filho, amor pelo seu filho. Não se iluda. O mundo, ele é cruel com nossos filhos. Quem vai ter amor é você, que são os pais. E quem tem o dever de ter amor é a igreja. Mas o mundo não. Então o conselho que eu dou é esse: você tem que acompanhar muito bem de perto. Já hoje no colégio, já desde criança. Se interessar, ver o que é que está acontecendo. Você não pode mandar seu filho para o colégio e fazer de conta que ele está seguro e deixar para lá. E hoje em dia, com esse negócio de muitos filhos passarem o dia todo no colégio, ainda é muito mais complicado. Você precisa acompanhar muito mais. Então a igreja também ela precisa, de certo modo, se reinventar nesse sentido e criar meios de ter mais tempo com esse jovem, ter mais tempo com essa criança. A igreja e a própria família. Para quê? Para fortalecer os nossos valores, porque nós queremos nossos filhos seguindo nossos valores. Quem quiser ir no outro caminho, aí é livre. Deus não obriga ninguém a nada. Agora, nós é quem escolhemos. Há um pensamento no mundo que diz que aí hoje corre solto, né? Que o menino é dono do seu nariz. Não. Meu menino vai ficar dono do nariz, fica de maior e mesmo assim ainda quero que ouça meu conselho, ainda sou pai. Como nós dizemos aqui na igreja, pai é por toda a vida. Né? Então nós precisamos ser de fato influenciadores na vida dos nossos filhos. No colégio, no namoro. O pai precisa saber com quem ele está namorando, precisa acompanhar a mãe. Não tem esse negócio de não saber não, porque depois vai chorar arrependido, as consequências. Ora, o mundo caminha no sentido contrário disso, pastor José, mas nós não podemos caminhar. Esse momento do sim é um momento que a gente tenta fortalecer os valores neles próprios. Mostrar a eles que eles próprios, que já estão tomando muita decisão, vão tomar muitas decisões na vida deles e eles devem ter como base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É um tempo também para tentar desintoxicar alguns que chegam intoxicados com esses pensamentos, né, com essas coisas que vêm lá de fora, que a gente sabe que só causa mal à juventude. Não é preciso ser um especialista. Se você olhar friamente as estatísticas, você vai ver que as coisas não estão boas lá fora. A quantidade de jovens que morrem envolvido com crime organizado, com droga, quantidade de mães solteiras, quantidade de suicídio entre os jovens. Se você for ver aí, tudo isso diz que a sociedade está doente. E a igreja, o quê? É uma resposta de Deus para essa sociedade. É o braço de Deus para alcançar esses jovens, esses adolescentes, né? Restaurar, porque na verdade muitos precisam de restauração, muitos estão feridos, né, na sua alma, nas suas famílias, alguns que foram criados só pelo pai, outros foram criados só pela mãe, outros criados pelo avô, se sente rejeitado pelos pais, às vezes, muitos casamentos destruídos que os pais não sabem, acaba também afetando demais a vida dos filhos. Então, muitos casos aí, a gente trabalha essa questão de restauração, dele também se sentir gente, se sentir valorizado, que alguns realmente têm assim uma visão de si muito ruim, eles mesmos não se aceitam. Então, se precisa se trabalhar isso.
e mostrar para esses adolescentes que Deus não errou, que Deus tem um projeto para cada um deles é precioso para Deus, Deus tem um projeto para cada um, Deus ama a cada um, Deus não os despreza de maneira alguma, Deus os valoriza como eles são, e a gente vai mostrando que eles têm muitas qualidades, muitas coisas para Deus fazer, que eu acho que esse é um desafio que nós temos hoje, de certo modo levantar a autoestima desses jovens e adolescentes, para eles encararem a vida com autoestima, entendendo que Deus está do lado deles, que eles também vão ter o apoio da igreja, em muitos casos dos seus familiares, em alguns casos infelizmente não tem, a família não é um lugar de apoio, em muitos casos que teria que ser, mas não é. Então, é mais ou menos essa a visão, pastor José, o que a gente tem é uma verdadeira guerra, e a Bíblia diz que nós devemos fazer todos os meios para salvar alguns, não é? Salvar tanto para ter uma vida abundante, mas especialmente para ter a vida eterna com Deus. O objetivo do SIM, que é um curso missionário, é esse o objetivo, né? Trabalhando aqui, não é? Para que esses adolescentes eles sejam resgatados, muitos deles, e aqueles que já estão resgatados, já estão, graças a Deus, abençoados, eles sejam fortalecidos. E nós acreditamos nessa geração. Essa geração, se Deus quiser, ela será melhor do que a nossa, com a graça de Deus, né? Então, trabalhamos para que nossos filhos possam ir além do que nós fomos, possam ser mais usados por Deus e possam, de fato, até que Jesus venha, estarem aí com a bandeira do Evangelho bem firme. Como você bem disse, esse negócio de dificuldade não assusta a igreja. A igreja que enfrentou as catatumbas de Roma, os imperadores romanos malignos, enfrentou os grandes imperadores do mundo, enfrentou aí situações terríveis em muitos lugares do mundo, mas nada parou a igreja e nem vai parar, porque Jesus diz em Mateus, no capítulo 16, lá no versículo 18, ele diz claramente, ele diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então nós temos absoluta certeza que a igreja vai continuar a sua marcha, ninguém vai parar. E esses adolescentes, eles são igreja, eles não são a igreja do amanhã, são a igreja de hoje e serão também a igreja do amanhã. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e é só o começo, ontem foi só o primeiro dia, os adolescentes estão ali já começando as atividades e nós queremos, assim como ontem falamos à igreja, que nós continuemos em oração, orando em todo o tempo, mesmo você que está trabalhando, mas dedique aí um tempo. Jesus abençoe os adolescentes, Jesus abençoe, mesmo que não tenha ninguém da sua família, o seu filho, mas com relação àquilo que está sendo debatido aqui, aquilo que está sendo mencionado aqui, que também fortaleça-nos como pais, como igreja, como obreiros, como crentes, né? Crentes na pessoa bendita de Jesus, e que possamos fazer a nossa parte e não deixar essa geração que está vindo, eles são igreja, mas futuramente serão lideranças, estarão no nosso lugar e saberão certamente fazer até melhor do que nós estamos procurando fazer. Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas desafios maiores estão acontecendo a cada ano que passa, a cada geração. São desafios ainda maiores, e é por isso que eles precisam ser melhores do que nós. Ontem, conversando com o pastor Jaime, quando chegou, eu disse, rapaz, nós não tivemos isso, né? Aí eu disse, olha, nós possivelmente não precisávamos tanto. É por isso que Deus, nessa geração, tem despertado-nos para fazer. E é exatamente essa geração que viu a deficiência, a carência, a necessidade, que agora está, de alguma forma, tentando remediar, e um trabalho muito enfadonho, muito difícil de se organizar, mas é preciso nós compensarmos o tempo perdido, né? E eu louvo a Deus, pastor Walter, por sua vida, por toda a liderança da nossa Semadec, a maneira com que o senhor lidera de maneira muito transparente, muito clara, muito ousada e necessário para que tenhamos um despertamento um pouco maior, né? E saibamos que a vida não é uma diversão, a vida é séria. E quando a gente brinca demais e deixa para lá as nossas
obrigações, as nossas funções, nós acabamos amargando um preço muito alto lá na frente. Nós estamos vindo para os finalmente, e eu gostaria que o pastor desse a sua palavra e também finalizássemos esse momento aqui orando por todos que aqui estão na sintonia. Quero mencionar a irmã Graça Santiago, que desde cedinho já está conosco, é mãe da irmã Shirley, que faz o programa em quarta, quinta e sexta. Louvar a Deus pela vida da serva do Senhor. Irmão Dásio Ribeiro, irmã Joelma Nogueira, a irmã Maria Elijange, muito bem. Também a irmã Vanderleide, a irmã Francisca Oliveira, presbítero Marcos Aurélio, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Também a irmã Renata Rodrigues, a irmã Sônia Aparecida, o irmão Antônio Gadelha, o irmão Francisco Valdeci, a irmã Nadir Chaves, a nossa querida irmã Ivanólia, também Idenólia, glória a Jesus, que Deus abençoe. Também os irmãos da Gênesis Construção de Russas, né? Falar em Gênesis, eu lembrei logo de Idenólia e Ivanólia. Muito bem. Também está o diácono Rogério, irmã Daniele, Deus abençoe. Também o nosso querido irmão André, a irmã Adeliane, a irmã Werliane Maia, Deus abençoe. A irmã Rita Felizarda, a irmã Elizabeth Lopes, glória a Deus. A irmã Kelita Campelo, glória a Jesus, que Deus abençoe. A irmã Leusanira Vélez, Deus abençoe. A nossa querida irmã Regina, também parabenizando a ação, dando bom dia a todos e também dizendo que é o seu aniversário. Parabéns, irmã Regina, que Deus continue abençoando e também guardando sua casa com sabedoria. Tens administrado, tens sempre servido ao Senhor com alegria, que o Senhor lhe dê muitos anos de vida. A irmã Anne Caroline pedindo oração. Olha só, pois meus pais não são crentes e não deixaram eu ir para o sim. É uma luta muito grande, eu almejo muito, tenho muita sede, tenho chamado para a missionária. Já que não posso ir, busco em casa. Amém, Anne. Deus abençoe, o Senhor vai lhe dar graça também, mediante o desejo do seu coração. O pastor Walter vai estar orando. Se prepare aí o momento para esse momento de oração. Irmã Magnólia também, diz: Deus abençoe a todos, a paz do Senhor nesta manhã e recompensa cada um com ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Irmão José Marques, também dando a paz do Senhor. A irmã Registela, a mãe do nosso gigante, né, o auxiliar Mateus, que está sempre no trabalho juntamente conosco, que é um filho adotivo, né, que está sob a nossa tutela também, sempre trabalhando juntamente. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Pastor Walter, suas considerações finais e assim destacando a fala aqui da Anne Caroline, né, que ela menciona aqui, pede realmente oração e também que busca aqui em casa. Glória a Deus. Primeiro dizer para a Anne que Deus vai lhe dar a oportunidade de você fazer. Não foi agora, será no outro momento. Aguarde a oportunidade. Abençoe seus pais com oração, que Deus vai abençoar a sua família. Eu gostaria de, pastor José, nesse momento final, ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler o 23 e o 24, que diz assim: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Dizer que, olhando para a mensagem desse texto, o grande desafio nosso aí é conservar, né? Conservar a igreja, conservar a doutrina, conservar as famílias, de modo saudável, de modo como diz aqui a palavra de Deus, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente que o nosso trabalho nesse sim, como em outros, é tentar fortalecer essa visão, né? A visão de que a igreja não muda. A todos os irmãos, a igreja aqui, ao pastor, queremos agradecer e dizer que Deus vos recompense. É de fato um desafio, mas é preciso que Deus levante pessoas para encarar esse desafio. Dizer que nossa Secretaria de Missão, ela continua
com, graças a Deus, um grande número de missionários fora do país, muitos desafios, mas também com seus desafios aqui dentro do estado, de conscientização missionária, de promoção missionária. E hoje já é um dever nosso manter essas escolas e trabalhar, de dar oportunidade a esses jovens e a esses adolescentes, todas as férias, para que eles tenham esse momento. Nós oramos para que as famílias sejam fortalecidas, aqueles que estão conosco, nos ouvindo, que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, e que Deus nos ajude para que a gente não viva a realidade de perder nossos filhos para o mundo, mas ao contrário, nossos filhos sejam fortalecidos no Senhor, preservados, e amanhã todos nós venhamos nos alegrar, olhando para a história dos nossos filhos, porque a Bíblia tem muitas promessas para nossos filhos. A Bíblia diz que Deus abençoa em 1000 gerações aqueles que lhe temem. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que tem muita força a oração do pai, a oração da mãe. Então vamos abençoar nossos filhos, vamos nessa visão da Bíblia. O melhor para nossos filhos, quem tem é Deus, não é o mundo. Todo o sucesso do mundo não vale a pena se a pessoa deixar os caminhos do Senhor. Pois a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então esse deve ser o nosso sentido como pais, como igreja, trabalhar não só para manter os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes na igreja, mas para ganhar muitos outros para Jesus, pois essa é a missão da igreja. E essa é a visão. A nossa Secretaria de Missões, Secretaria da Convenção, que ano passado completou 50 anos, da visão que o pastor Emiliano teve, e está lá a Secretaria, ela continuará evangelizando, discipulando e batizando os povos até que Jesus venha. E nós aqui, pastor Josiel, estamos à disposição, agradecidos a Deus pela oportunidade. Quero saudar todos os pastores do Conselho de Missões, a todos os pastores da diretoria da SEMADEC, a diretoria da CONADEC, aos missionários do campo e aos missionários também do escritório. Saudar também todos os promotores de missões das igrejas locais. Essas equipes missionárias é quem nos ajuda a manter o trabalho missionário. Nós somos gratos pela vida de cada um e dizer que nós contamos nesse ano de 2023 com a união e o trabalho de todos, porque o trabalho de missão, ele não anda para trás, ele anda para frente, porque missão é a prioridade de Deus, tem que ser a prioridade da igreja. Nós temos absoluta certeza que aqui em Tabuleiro do Norte, esses adolescentes vão viver dias especiais, dias de batismo com o Espírito Santo, de salvação, dias de reconciliação, dia de restauração, dia de mover de Deus. Nós temos absoluta certeza e nós temos a convicção de que o Senhor, que começou a boa obra, Ele o fará até que a obra seja concluída. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, pedimos oração a todos, por nós, pelos missionários, pela SEMADEC. Eu digo, sempre gosto de dizer e quero dizer para você, escolha uma nação para você orar, um país, escolha uma família missionária e nesse momento também esteja orando por esses adolescentes. Que Deus abençoe a todos. Então vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela oportunidade de nessa manhã estar aqui, Senhor, na cidade de Tabuleiro do Norte, com o pastor Josiel. Depois de ontem termos participado da abertura da 7ª edição do Sim Adolescente. Meu Deus, o Senhor sabe que somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Que o Senhor conserve esses adolescentes com saúde, livre de todo mal. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um. De todos eles que vieram, Senhor, que eles possam permanecer até o fim do curso. Que o Senhor, meu Deus, venha guardar a saúde desses adolescentes. Eu te peço, Senhor, abençoe os obreiros. Que o Senhor use esses obreiros, enche eles do Espírito Santo. Capacite, dê paciência, dê graça para estar com esses adolescentes esses dias. A direção do Sim. Meu Deus, eu te peço também a tua bênção para a direção da igreja. Aqueles irmãos que estão trabalhando, cooperando neste evento. Senhor, que o Senhor seja provedor para todas as necessidades, Senhor, no campo material. Tudo que eles venham precisar, o Senhor venha ser provedor. E também, meu Deus, o Senhor venha ser provedor das necessidades da alma desses adolescentes. Que seja um tempo de restauração, de crescimento. Que seja um tempo de bênção. Eu te peço, Senhor, por todos os filhos dos irmãos aqui de Tabuleiro, as crianças, os adolescentes, os jovens, que sejam abençoados. Que esses filhos sejam, meu Deus, fortalecidos para não deixar os teus caminhos. Meu Deus, nós pedimos para que esses filhos sejam bênção. Senhor, nós pedimos por essa menina que não foi ao Sim, mas o Senhor pode estar com ela. O
O Senhor pode estar lhe fortalecendo, lhe acompanhando, para que ela permaneça nos teus caminhos. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, pela salvação de muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças aqui nessa cidade. Meu Deus, quero te pedir que nos guarde dos males, das setas malignas, dos laços. Meu Deus, todos que vão viajar esses dias, o Senhor coloque a tua mão e guarde nas estradas, livre de todo acidente. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Meu Deus, te levanta em nosso favor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus também, abençoe esse programa, abençoe, meu Deus, essa rádio, esse meio que os irmãos têm para chegar a muitos aqui em Tabuleiro e aqui próximo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, estar fazendo crescer essa obra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo tua bênção. Fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a convicção e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Quem recebe e crer, diga amém. Glória a Jesus. E tudo isso acontece porque unidos somos igreja. Assembleia de Deus em Tabuleiro do Norte, uma igreja, família missionária. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.